que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Assim, a senhora botou lá aquela ferradura. Eu estou pensando que vocês já me perguntaram sobre alguma ferramenta, mas ninguém me perguntou, mas vamos lá. Falar dessa ferradura que a menina lá falou, assim, tinha 6 furos de um lado, 6 furos do outro, não entendi nada. A senhora falou que cigano sempre fala de 7 furos. Eu falei para uma outra pessoa aqui da plataforma que eu ia começar de vez em quando a jogar umas cartas que não entrou no baralho da Madame Lenormand, e aquela ferradura foi uma. Só que, com certeza, você viu que é uma ferradura que está lá no papel, que estava todo, a gente pede lá a IA para dar uma limpada para vocês poderem ver, porque eu nem fiz isso que eu não sei fazer, porque ela estava toda esbagaçada. Então, para vocês poderem entender um pouco ali o que, que é alguns desenhos, né, que não entraram. Não quer, olha, estou dizendo aqui, eu não tenho um calhamaço dos ciganos, não, hein? Pelo amor de Deus, eu sou velha, mas não estava lá. Não não estava na Idade Média, não. Estava assim, o meu rádio estava lá, né? O meu DNA estava lá, mas eu não estava, não. Essa velha biológica aqui não estava lá, não. É só eu estou brincando aqui para te levar essa coisa mais na brincadeira, mas a verdade que eu quero dizer a vocês é o seguinte: esse calhamaço foi feito há poucos anos aqui por pessoas da família, para uma reconstrução, né? Até da minha família mais lá antiga também, para que a gente pudesse fazer esses ensinamentos e os nossos, tá bom? Isso é uma parte mais mista. Tem uma opção de foto aqui, se eu botar aqui, vocês vão ficar achando umas coisas tão esdrúxulas. Tem um machado aqui. Gente, eu estou hilária hoje. Tem um machado aqui que meu irmão desenhou. Meu Deus do céu, aquilo nunca seria um machado. A pessoa vai entender que é um machado só explicando. Mas vamos voltar lá para aquela ferradura. Você vai notar que tem 6 furos de um lado. E aí também teve uma pessoa aqui que falou para mim: não, eu aprendi isso com a minha bisavó. Essa pessoa é um cigano Cinti, ó. Beijo, Henri, no teu coração. Ele falou assim: a minha bisavó falou sobre isso, e está todo feliz. Gratidão por a senhora dividir. Gratidão a você, meu amado Henri. Então vamos lá. De um lado ele tem 6 furos, do outro lado aquela ferradura tem 6 furos, e no meio, lá na parte, você viu lá, tem um furo só. O que que representa isso? Você olha de um lado, você vai ver 7 furos. Você olha do outro, vai ver 7 furos. De repente, o que está manifestado em você vai te mostrar a quantidade de furos. Se você estiver hoje manifestando, empoderando o lado feminino, você vai contar de lá e aquele do meio se torna o 7 feminino. Se você hoje é o dia do masculino olhar como importante ele é hoje, ele vai olhar e vai construir aquele ponto que está lá de divisão com o feminino como o masculino, e ele está empoderado no 7. Porque 7 é o número do chakra, 7 é o número da perfeição. Olha que coisa linda. Então tem uma porção de mensagem dentro dessa ferradura que está ali, entendeu? Que está ali potencializada. E por que ela não entrou nos baralhos, né, da Madame Lenormand? Porque não entrou. Porque não foi nenhuma escolha dos ciganos negar que entrasse. Mas a Madame Lenormand ficou com algum desses calhamaços guardado. E hoje em dia muitas pessoas estão usando a ferradura, moeda e outras coisas mais para colocar nos baralhos que foram de outros segmentos, mas saindo daqueles calhamaços que depois Madame Lenormand se foi, tudo que ficou lá ficou em domínio público, seus seguidores, seus públicos foram pegando. Quiserem saber mais sobre a história de Madame Lenormand, tem um livro. Na França, eu vou ver o nome do livro aqui e mando para vocês. Então, vamos voltar lá para essa ferradura. Ela compreende isso mesmo. Compreende a importância do sagrado feminino e do sagrado masculino. Todos dois são sagrados na cultura cigana. Quem fez trazer essa força desse patriarcado para a sociedade foram as religiões de princípio, todas elas, porque antes tudo era politeísta. Tudo era politeísta. Era visto da mesma forma. Quando começou a vir esse politeísmo ligado à força física e à sexualidade, começou a vir as coisas modificadas, mas isso aí vocês estudam. Estudem aí nas histórias, com os antropólogos, arqueólogos, historiadores, que vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. Mas lá atrás, né, essa visão desse homem como a força maior, já falei, porque ele tinha a força maior física, e automaticamente quem domina, né, o leão toma conta da cova do leão. Então tem toda essa analogia que se faz. Mas dentro dessas culturas antigas, cada um tinha um entendimento, principalmente no politeísmo, a importância da deusa e do Deus. Né? Mas depois as outras religiões vieram, né, e fazendo todo esse dogma, colocando tudo como essa parte, né, do patriarcado, né, do falo ser o mais importante e a mulher ser a ajudadora, a parte mais fraca da história. E para nós, os místicos, a gente não vê dessa forma, por mais que até esteja inserida dentro de uma cultura onde a mulher é vista, né, por muitos, né, como aquela que é dominada pelo
poder daquele homem naquela cultura. Mas isso é a parte da vida, dessa sociedade manifestada, não dessa parte esotérica, dessa parte mais espiritual do entendimento daqueles que se iniciam, que entende que o universo é feito de dois princípios. Claro que tem muitos outros elementos que vão se agregar, mas de começo de tudo, se não houver esses dois princípios, não haverá nada. Masculino, feminino, quente e frio, tudo ali unindo para se ter o equilíbrio, né? Quando a gente junta, né? Olha só, vamos aprender uma tríade rapidinho aqui que eu aprendi desde cedo com a minha vovó. Então vamos lá, não falava trino, não, falava trino. E falava também na língua romana, e eu não vou estar aqui fazendo esse desperdício com vocês, que é uma falta de respeito com vocês falar em romano todo o tempo. Aliás, nem falo, né? Às vezes coloco uma palavrinha, porque vocês vão lá pesquisar, e o que eu falo aqui tem a definição lá para vocês. Então vamos lá. O pão só é feito só com a farinha de trigo? Não existe. Só com a água? Não existe. Precisa dos dois. Você pode pegar o trigo e botar no fogo? Você não vai fazer um pão. Você pode botar água e botar no fogo? Não, você não vai fazer o pão. Você vai ferver essa água e ela vai secar. Agora, se você mistura essa água com o trigo, você faz o pão. Então, são dois princípios. O universo é feito desses princípios. Não tem como você fugir disso. Né? Essa figura masculina biológica, e vamos lá para realmente para o gênero, masculino e feminino vai fazer uma tríade, né? Quer dizer, eu me uni com meu marido, né? Ele me ofereceu a semente, né? E eu dei o meu útero, o meu conforto junto com o meu óvulo, né? Então se criou o quê? Criou meu filho. Olha a minha tríade aí, entendeu? Criou depois a minha filha. Então essa união desses seres biológicos que parecem diferentes, mas não o são, porque somos semelhantes, temos hormônios diferentes, e os hormônios que nos habitam vai fazer com que a nossa própria estrutura física seja diferenciada, até mesmo muitas coisas dentro desse homem ou dentro dessa mulher já vem ali ó, gravado, mas muitas atitudes não, muitas atitudes agressivas do homem, às vezes também agressiva da mulher, porque também tem mulher agressiva, vem da construção da sociedade, daquilo que ela viveu, daquilo que ela recebeu como trauma, daquilo que aquele homem recebeu como trauma e talvez nem trauma, talvez essa sociedade patriarcal levou para aquele homem o direito dele achar que ele pode fazer uma agressão à mulher porque ele é mais forte, porque ele é o patriarca, porque Deus, a palavra Deus da sociedade, tanto no Ocidente como no Oriente, é masculina, não é feminina. As deusas não existem mais, é só Deus, né? E, inclusive, cada vez mais se fortalecendo, tirando até a figura feminina de qualquer tipo de religiosidade estabelecida pela essa parte patriarcal. Isso aí é uma coisa que sempre aconteceu. Eu não vou discutir sobre isso. Eu só estou falando a vocês em relação ao princípio da magia. Não existe magia sem esses elementos, até mesmo dos gêneros. Fiquem na luz, fiquem na paz. E aquela ferradura, minha amada, quer dizer isso, o respeito, o equilíbrio do feminino, do masculino, para a construção da cultura do povo romani. Por isso que a gente sempre procurou estar dentro da nossa consanguinidade, não sendo direto, né? Mas antigamente sempre era assim, ciganos casavam com ciganos. Não porque a gente não gostava dos gagê, ou seja, dos não ciganos, é porque eles não iam entender a nossa cultura, né? Isso antes das religiosidades, desse dogma entrar na nossa religião e ser o que está hoje. Está feio? Não. Está bonito? Também não. Tá, porque tem que estar assim, e a gente entende isso nesse momento dessa construção dessa civilização atual. Eu espero não ter ofendido ninguém, que não é minha intenção. O que eu estou falando com vocês é a verdade do que eu vivi, do que eu aprendi, né? E do que eu tenho construído dia a dia na minha vida. Fiquem na luz, fiquem na paz e até o próximo vídeo.